sempre, se for um paciente fora do país, só vem de final de semana. Bom, gente, bom dia. Então, a ideia hoje é a gente poder conversar um pouco sobre como é que estão as doações e recepções de gametas entre parentes. Desde a resolução de 2021. Passa aí para mim, João. Então, ó, no Brasil, até o ano de 2021, as doações e recepções de gametas só eram permitidas mediante anonimato, ou seja, nem o doador nem o receptor poderiam ter acesso à identidade um do outro. No entanto, no dia 27 de maio de 2021, foi publicada a resolução número 2294 do Conselho Federal de Medicina, autorizando a doação de gametas e embriões entre parentes até 4 graus, desde que não incorresse consanguinidade. Então, vocês devem saber que isso... Eu me lembro que eu fui para Aracaju com uma embriologista no voo, quando eu cheguei com ela não sabia, né? Ela era de uma clínica do Sul e ela não sabia. Então, ainda não é todo mundo, né, que tá sabendo dessa mudança aí, porque é novo, né? Então, a consanguinidade, por exemplo, eu sou casada, e meu marido é zoospermico, e eu não posso receber o sêmen do meu irmão, né? Então, isso é consanguinidade, por exemplo. Uma filha que a mãe quer ter filho de novo, ela não poderia ser doadora se for o pai, o homem que vai ter um segundo filho lá com a mãe, né? Então, isso aqui que é a consanguinidade. E uma outra coisa é que, eu fui colocando várias asteriscos aqui, agora eu não lembro. Uma outra coisa é que aqui nessa resolução não estava descrito que a mulher que faz sessão temporária de útero, ela poderia gestar um bebê para algum parente, por exemplo, receber o óvulo de uma pessoa conhecida, né? Então, isso não estava descrito no início da resolução, né? Eu me lembro de ter pensado nisso numa aula que eu dei uma vez, depois isso foi colocado, acho que foi na SBRA do ano passado, se não me engano, e aí eles colocaram lá, então, falando disso, né? Então, por exemplo, se eu vou gestar o bebê da minha irmã, eu não posso ser a doadora dela e gestar o bebê para ela, né? Então, também tem essa diferença aí. Então, a alteração na resolução se deu devido ao número crescente de pedidos ao judiciário solicitando a utilização de gametas de familiares para a realização de tratamentos de reprodução assistida. Demandas essas que foram atendidas baseadas na Lei do Direito Fundamental a Planejamento Familiar. Antes da pandemia, eu tinha algumas colegas psicólogas que já contavam que esses casos estavam chegando para ela, né? E eu me lembro de ter participado de uma aula numa jornada paulista de psicologia em 2019, e eu me lembro de ter conversado com alguns médicos daqui, né? Até ter contado sobre isso, que na clínica ali estava chegando esses casos, qual que era a ideia do pessoal daqui, se era a favor, se era contra esse tipo de doação. Então, de acordo com essa lei de planejamento familiar, o Estado não deve interferir na formação familiar, uma vez que é direito da família se constituir da forma que desejar. Então, neste momento, quando o casal ia pedir para receber essa doação de parente, e era permitido, né, por um juiz, o médico que queria fazer, ele fazia sem ter nenhuma penalidade ali pelo Conselho de Medicina. E aí tem vários países que esse procedimento já é realizado há tempos. Então, o Vitor, ele está aí assistindo a gente, ele tem... Vitor, você quer falar alguma coisa sobre esses achados aí que você... Vamos tirar, Joana? A gente consegue colocar o Vitor agora? Não. O Vitor, ele foi me ajudando a pensar aí sobre essa apresentação de hoje, e a Thaís também, e ele encontrou aí alguns artigos, ele vai contar para a gente um pouquinho sobre os países, né, que já acontece há algum tempo, há anos, tá, gente, a doação entre parentes. Vocês me ouvem? Sim. Mas fala. Eu vou grudar a voz aqui no microfone. Bom, diferentemente do que a gente pensava inicialmente, não é uma coisa tão incomum a doação
entre familiares, e, na verdade, não só familiares diretos, mas também, por exemplo, cunhada pode fazer a doação. Doutor, espera um Então, segundinho que seu ok. áudio baixo. Fala, Vitor. Me ouvem? Sim, Ainda baixo, mas hein? vai para baixo. É. Deixa eu tentar aumentar o volume por aqui. Vamos ver se isso faz diferença. Não tem uma caixinha de som? E agora, talvez melhor? Acho que aqui, quem tá aí atrás está muito baixo, tá? Bom, Ju, mas basicamente é um pouco que você já introduziu. Acho que não tem muito a diferenciação a mais assim, mas é interessante falar. Nós temos já diversos países que fazem isso, e não só irmão ou irmã, como é o nosso caso, mas até cunhado, cunhada. Então tem uma ampliação maior, e nós já temos pesquisas que têm se mostrado interessantes e positivas, na verdade, ao menos do ponto de vista psicológico. A maior que a gente tem, ou que nós encontramos aqui, foi um estudo longitudinal na Inglaterra, longitudinal de 10 anos, para falar justamente dessa evolução. E acho que esse vale a pena a gente falar um pouquinho mais, porque ele trabalha com pontos que para nós é muito interessante. Então, eles pegam ali um estudo qualitativo, é um estudo maior, eles vão fazer um recorte, com entrevista semi-estruturada, e vão discutir com as mães no momento de 1 ano, 3 anos, 7, 10 anos da criança, para entender, então, qual é a relação que está ali entre a mãe, o pai, a doadora, a criança, quando se pensou, quem propôs fazer a doação, teve mudança ao longo desses anos na relação dessas pessoas, como que está isso? E o que eles encontram é que, se lá de momento, lá atrás, a coisa já foi discutida, a coisa foi acertada, os papéis sociais, emocionais foram postos e trabalhados dentro da família, a tendência é que isso se mantenha. Então, se você parte de um núcleo positivo, de uma situação positiva, essa situação positiva permanece pelos próximos anos. De todos eles, apenas 2 contaram efetivamente para a criança. Eles não trouxeram exatamente qual foi o resultado com a criança, mas, no geral, todos contam de alguma forma para alguém da família. Tá? Algo também interessante é a doação entre, nesse caso são óvulos, então, entre irmãs, é melhor ou traz menos impactos do que entre cunhada. Por exemplo, meu filho parece com meu sobrinho. Tá, seu sobrinho que é irmã, tá bom. Você tem uma explicação razoável ali, ok. Se é a cunhada que te dá, né, irmã, a esposa do teu irmão, então já tem uma diferença maior, isso gera um incômodo que eles vão, traduzindo para o português, eles vão chamar que é difícil de engolir. Ainda assim, os achados são positivos. Então, as famílias ficaram muito satisfeitas, todos os envolvidos são bons, a manutenção dos papéis sociais acontecem, e esses achados não são tão diferentes dos demais estudos que nós levantamos. Então, deste ponto de vista, parece que tem um potencial positivo. Obrigada, Vitor. Então, eu acho que é interessante, né, a gente pensar, porque desde 2021,
quando a gente começou, eu me lembro de ter participado aqui, o doutor Caio chamou aí um advogado para conversar, um médico e advogado, para conversar junto com a gente, João, para conversar com a gente. Eu também participei de reunião com o pessoal da Andra, que o Marcelo chamou a gente da psicologia. Eu lembro que estava eu, o Vitor, a Margarete, que é uma psicóloga que trabalha com sexologia aqui na faculdade, tem até uma pós-graduação. Então, eu me lembro de ter sido reuniões, conversas exaustivas, onde os médicos se colocavam muito contra, né? E acho que eu sempre, as psicólogas também, tá, gente? Várias psicólogas se colocaram contra, e eu sempre era da ideia de paz e amor, no sentido de que a gente não sabe antes da gente ver o que está acontecendo, né? Essa pesquisa que o Vitor falou, é uma pesquisa que a Golombok que fez, ela é uma mulher que ela é inglesa, ela é uma, não sei se é psicóloga ou se ela é psiquiatra, ela é da Universidade de Cambridge, ela é professora de lá, e ela tem um livro, eu não sei, eu me lembro que na pandemia, essas reuniões que a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, de Reprodução Assistida faz, chamou ela para conversar e ela falou sobre um livro dela que ela juntou várias pesquisas nesse sentido de poder acompanhar as crianças nascidas de duas mães, crianças nascidas de óvulo doado, de sêmen de doador, de seção temporária de útero. Então, tem pesquisas que ela conta, que ela vai comparando. E essa pesquisa que o Vitor falou estava dentro de uma de 51 famílias nascidas de reprodução assistida por óvulo doado, e tinha nessa 51, 9, é um número pequeno, eu sei que vocês que são médicos, gostam, né, de número, mas é algo para a gente poder pensar, né? Não, Uma mas pesquisa além de qualitativa. É, Oi, Vitor. exato, como é um estudo quali, a questão de N tem uma outra perspectiva e um outro referencial metodológico. Então, Isso. é ok, faz sentido dentro da proposta metodológica. E ela foi, depois eu coloquei aqui para vocês um pouquinho, ela foi nas casas conversar com essas mães. Como o Vitor contou, a gente não sabe do ponto de vista da criança, né? Ela não usou nenhum material, mas ela fez uma entrevista, ela, a equipe dela, com essas mães durante, então, quando a criança tinha 1 ano até 10 anos, por alguns, né? 1 ano, 3, 5, não, 1 ano, 3, 7, 10 anos. Então, é importante a gente poder saber, né? Hoje, eu tenho um caso no consultório, que a bebê nasceu, a Thaís também vai contar as experiências, mas é bacana da gente poder pensar, né? Então, como que a gente tem percebido a escuta dessas receptoras? Por que eu coloquei receptora e doadora? Porque a maioria dos casos que eu atendi foram as mulheres, principalmente as irmãs e a sobrinha para a tia, né? Eu conversando com a Thaís, ela também tem mais essa experiência, eu conversando com outras colegas de fora de outras clínicas também tem essa experiência. Então, por isso que eu coloquei que a escuta era das receptoras, né? Aqui no Ideia Fértil, eu escutei um casal que eles queriam receber o sêmen do filho, mas eles nem tinham, do filho dele, né? Mas eles nem tinham perguntado para o filho, né? Então, eu falei, então, pessoal, então vocês precisam ir lá perguntar para o filho se tudo bem fazer essa doação, e depois vocês voltam. Agora, eu não sei se eles não voltaram comigo, foram com a Thaís ou com o Vitor, ou não voltaram mais, desistiram, né? Então, o que é importante a gente ter na nossa cabeça quando a gente escuta essas pessoas, né? Que não é a ligação biológica e genética que define a família. Isso é uma coisa muito importante, né? Outro dia eu escutei um médico que eu gosto dele, é bem desenvolvido na reprodução assistida, tem um monte de paciente, tudo, ele estava falando lá no podcast e dizendo que hoje ele pode falar da epigenética para paciente, né? Eu penso que é mais bacana a gente poder falar sobre isso para paciente, né? Não de uma maneira hostil, mas de uma maneira onde vocês possam ser acolhedores, para elas poderem pensar se não é possível participar, né, da genética ali na formação da família, que outro jeito elas podem participar e que elas também podem garantir ali essa relação, né, que é o que há mais, né, com essa família aí que elas vão formar, que eles vão formar. Então, ainda que eu saiba disso, né, estou dizendo do meu ponto de vista que estudo isso, né, e vejo isso nas relações, é interessante a gente poder pensar que essa questão do sangue não é água,
não sei quem que você puxou, é algo que a gente vai escutando das famílias, né? Então, por isso que parece, os laços físicos ainda possuem valor significativo tanto para homens quanto para mulheres. O que eu fui percebendo na minha experiência, também escutando as colegas falarem, é que eles não estão, essas pessoas não estão tão preocupadas em manter a genética, elas estão preocupadas em manter você poder ver a doadora, ver as características da doadora e poder pensar num filho parecido com você mesmo a partir do momento que eu tenho alguém da família doando os óvulos, né? Elas não falam de manter a genética, elas falam, não sei, Thaís, você quer falar alguma coisa sobre isso? Elas falam da aparência, né? Inclusive, é muito interessante na relação das irmãs, que vai aparecendo. A primeira caso que eu atendi foi na pandemia, isso não estava ainda colocado, e eram irmãs gêmeas idênticas, né? O médico tinha lá esse pedido de uma delas, e aí ele falou para mim, vamos tentar aí pedir para o conselho, e por fim, eu fiquei sabendo que o conselho nem deu uma resposta para ele até hoje, né? Então, você poder receber um óvulo ali da sua irmã, em alguns casos, até parece que é o mesmo óvulo, né? Muito interessante como que essas mulheres vão contando para a gente dessa ideia delas, né? Então, quando não é possível engravidar com o próprio gameta, é necessário elaborar esse luto e essa perda dessa possibilidade para abrir espaço para novas formas de realização de maternidade e paternidade. Então, é muito comum e é esperado que essas pessoas tenham inicialmente uma ideia negativa sobre o assunto, sobre como vocês falam sobre a recepção de óvulos ou a recepção de espermatozoides, de embriões, que seja. É comum que eles vão contra, que eles vão pensar, porque eles estão nesse momento de sentimento de perda, de luto, né? Porque é uma perda dessa capacidade aí de ter um filho parecido com ele mesmo, né? Da própria genética. João, então, essa é uma psicóloga argentina que é bastante envolvida com a reprodução assistida também. Ela fala que o tema da herança genética precisa ser estendido para além da biologia, uma vez que não são os laços que nos definem como seres humanos. Então, a impossibilidade de gerar biologicamente um filho a partir de material genético próprio produz sentimentos de ruptura com a história familiar das gerações, revelando a dor e o sofrimento em relação à finitude. Então, pensem só, se eu não tenho um óvulo e eu vou pegar o óvulo de uma pessoa desconhecida, as pessoas sentem como se fosse uma ruptura dessas gerações que vem lá, da minha avó, depois a minha mãe, depois eu. Então, não tem essa continuidade. Se eu pego o óvulo da minha irmã ou da minha prima, eu posso ter essa continuidade que vinha lá da minha avó, depois da minha mãe, depois de mim. E isso sim pode ter essa história do sofrimento, né, que fala sobre a relação com a finitude, é a ideia que todos nós, não adianta vocês falarem que não, que tem sobre serem, de alguma maneira, imortais, né? Que é quando a gente continua aí essa história em relação aos filhos, em relação aos projetos que a gente faz, em relação ao legado que a gente deixa. Todo mundo aí tem essa fantasia, nem que for para fazer um livro, fantamado, como as pessoas falam por aí, né? Então, a recepção de gametas é uma forma diferente de conquista da parentalidade e muitos pacientes desejam fortemente preservar características da família. Então, vejam que tem um monte de coisa que se assemelha com os pacientes que fazem doação, recebem doação de óvulos anônima, e tem coisas também que a gente tem percebido que é diferente, né? Então, muitos pacientes têm receio de não se reconhecerem no futuro filho, que é isso que eu estou falando para vocês sobre a aparência. Eu tive um casal que uma vez o marido perguntou assim para mim, se a doadora se meu filho não parecer com a minha esposa, não parecer comigo, vai parecer com quem, né? Era um caso de óvulo doado, que foi uma confusão para esse casal aceitar, e agora a mulher está grávida, parece que está indo tudo bem, né? Mas eu não sei se isso foi digerido ali pelo casal antes deles poderem fazer essa recepção de óvulo, né? Então, Thaís, você quer contar alguma coisa? Eu acabei de lembrar de uma história de uma paciente minha que ela fez um óvulo de doador, aí o marido
por um ano, ele foi muito resistente, ele não queria que ela fizesse, porque ele dizia que ele tinha medo da doadora ser feia e o filho dele ser feio. Então ele ficou, né? Ele fez terapia, ele trabalhou, etc. e tal, aí ele resolveu aceitar. O filho dele já está com 5 anos, né? E ele é uma graça, né? E o menino, aí o pai nunca mais falou sobre isso, sobre ser feio, ser bonito, né? E uma coisa que ele falava muito para a mulher, eu sei que a gente está falando aqui de algo conhecido, né? Mas esse caso, só para contar para vocês, ele falava para a mulher que ela não ia ser mãe do menino. Ah, se você usar um óvulo desconhecido, né? É um óvulo, você não vai ser mãe. E engraçado, né? Passou um tempo, ele melhorou muito e hoje o menino fala, mãe, né? Tipo, mãe, eu te amo. Ele fala, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. É uma graça. E aí isso foi, né, resolvendo. Mas essa história do óvulo, você usar da parente, né? Eu tenho poucas experiências, né? A Mari também tem, a Mari tem também algumas, né? Porque ela acaba acompanhando bastante. O que eu só tenho experiência da mãe, né? Da receptora. Eu não sei falar, por exemplo, quem doou. Você fala depois quem doou? Não, eu perguntei para depois eu vou contar até aqui para vocês, mas eu perguntei para um casal nosso aqui e as irmãs desistiram de fazer a doação. E eu tenho um outro caso que, bom, depois eu vou contar aqui para vocês também teve caso que não deu certo a doação, porque tudo está envolvido, né? Você pode também querer doar e não poder doar, né? Então, eu acho que para a gente avançar aqui um pouco, né? É importante a gente pensar que não há só a aparência física que o filho pode ter desses pais, né? Tem essas marcas impressas além da genética, que é na convivência, que é no afeto, que é nesses processos identificatórios. Então, quando os filhos se identificam ou mais com o pai ou mais com a mãe, né? E o filho, é importante a gente pensar que sempre ele vai ser diferente do que os pais imaginaram, né? Então, de qualquer maneira, eu estava conversando com a Bia agora, quando eu cheguei, né? Conversando sobre um caso de uma mãe aqui do IDEA, que ela tem um filho com autismo de 7 anos, e agora foi indicado para ela óvulo doado, e ela quer escolher o sexo do filho, ela quer escolher um embrião menina, porque ela acha que ela vai ter um filho agora sem autismo, né? Por conta de menino, tem mais crianças com autismo com menino. Então, veja, ela está no momento que ela acabou de saber, né? Então, aquele filho que ela imaginava não é o filho que ela tem hoje em casa, né? E nunca é, tá, gente? Desde a gente pensar dentro da barriga que o bebê vai ter mais cabelo, que o bebê vai ter uma perninha mais gordinha e ele com uma perninha mais magrinha, de que ele vai ser, sei lá, que ele vai parecer o olho mais parecido com a avó, com o vô. Eu lembro de um casal aqui de anos atrás, que a moça queria um bebê de olho azul igual do vô, e o menino chama o mesmo nome do vô. Então, tem sempre uma ideia de bebê imaginado. Até vocês que têm filhos podem pensar nisso, né? Se os filhos de vocês foram do jeito que vocês imaginavam. E assim, a gente sempre fala na psicanálise que todos os bebês têm que ser adotados, né? Eles nunca vão de acordo com o que foi imaginado pelos pais, né? Então, ali no óvulo doado, isso vai ser também entendido, mas com esse plus a mais aí de ter pensado nessa doação, né? E aí, agora, a escuta das doadoras, né? O que eu escutei é um desejo grande de ajudar essas pessoas, não tem só altruísmo, né? Tem alguma coisa, em alguns casos, velada de alguma troca. Então, eu tenho um caso de uma paciente que eu atendi, que ela esperava que ela doando o óvulo para a irmã, ela ia ter uma relação melhor com essa irmã, porque os pais iam morrer, e depois ela ia sobrar com a irmã, então ela doando, essa relação ia melhorar muito, né? Tem uma história de uma tia rica que eu atendi, que ela perdeu o filho faz um ano e ela queria fazer o tratamento para engravidar com o óvulo da sobrinha, e a sobrinha achava que a tia rica ia dar alguma coisa para ela em troca, né? Então, essa questão do altruísmo é uma coisa muito complicada, né? Nessas doações, até quando a gente escuta aqui as doadoras de óvulos anônimas, a gente escuta, né? Tem algumas que quando eu começo a conversar, elas já falam que elas estão só por conta do desconto, né? Não que elas não tenham direito, só contando para vocês que o altruísmo puro não existe, né? Tem um gesto de amor, né, que a gente vê,
principalmente entre as irmãs, mas também tem irmãs que são que têm essa rivalidade, essa coisa da não amizade. E como o Vitor estava contando nessa pesquisa, é algo que eu vou escutando ali e vou colocando para essas pessoas, né? A gente chama todo mundo, né, Thaís? A gente chama a mulher, o marido que querem ter os filhos, e a mulher que vai ser doadora, ou o homem, né? E a esposa ou o marido também, para todo mundo participar dessa conversa e ver como é que todo mundo se sente com essa escolha, né? Então, como o Vitor contou ali da pesquisa, os papéis, se eles forem colocados ali certinho desde o início, é mais fácil que lá na frente isso dê certo, né? É claro, né, gente, que é uma experiência muito nova, que não quer dizer que coisas vão aparecendo durante aí o contato, tanto do tratamento, depois da gravidez e depois da relação efetiva com esse filho, né? Então, o que eu vou percebendo ali é que poucos deles já pensaram em coisas antes de chegar ali com a gente nessa conversa, né? Então, por exemplo, eu já atendi irmãs que elas não tiveram a doadora não teve uma resposta boa para doar os óvulos para a irmã. Eu já atendi com má qualidade. Aborto, eu não vi, né? Quer dizer, eu dou os meus óvulos e a pessoa abortou. Como é que fica isso para aquela que doou, né? Criança que nasce com malformações, eu também não vi, mas acho que pode acontecer. Essa relação, como é que vai ser com essa criança que nasceu. A história, né? Eu já atendi doadora que ela falou assim para mim que eu vou doar para minha irmã, depois essa história vai ser esquecida, né? E aí, quando eu coloquei para ela que era uma história que ela ia doar, que pertencia a ela, ao marido dela, à irmã, ao marido da irmã, à criança, à mãe, que também sabia, isso ficou uma coisa complicada para ela, né? Então, nos casos que a gente vê, eu estava fazendo uma pesquisa, desisti, né? Eu fui ficando frustrada, via como que as pacientes daqui do Idafet, as receptoras, eu ia chamando para uma pesquisa, elas não queriam participar, né? E na minha ideia, eu acho muito interessante como se a gente abre as redes sociais, o Instagram tá cheio de mulher contando que isso também pode engravidar com um óvulo doado, mostram os filhos e tudo. Então, ou elas contam para todo mundo ouvir, ou elas não querem contar para ninguém, né? E eu penso que há como você receber um óvulo, deixar entre você, o seu marido, seu médico, sua psicóloga. Eu penso que isso não é uma coisa bacana do ponto de vista psicológico, mas eu penso que isso é possível dependendo da família. A gente tem um caso aqui, que foi o primeiro que eu atendi, que a menininha tem 12 anos. E eu vejo eles de vez em quando, porque eu chamo eles para conversar, eles são super simpáticos e tudo. E ela não sabe, mas ela traz várias histórias histórias da escola, assim, que dá para perceber com a minha escuta que ela quer saber o que aconteceu com a história dela, né, de como que ela foi feita, né? Agora, quando recebe o óvulo de alguém conhecido ou sêmen de alguém conhecido, aí eu penso que não dá para esconder, né? Não dá para ficar entre a família, a mãe, o pai e o filho e o médico, né? Vamos pensar assim. Então, isso é uma coisa que, pelo menos ali, quando eu converso, eu tenho colegas também que contam isso, a gente coloca isso como algo que não vai ser possível guardar entre essas pessoas, né? Pensem uma coisa, né? Todo mundo sabe, menos a criança. É claro que isso vai acontecer, né? E como o Vitor contou lá, efetivamente, tinha uma pergunta lá, você vai contar para o seu filho sobre a doação da sua cunhada, da sua irmã? Elas vão falando que sim, que não, vai dependendo da idade, né? Quando chega no final, só duas efetivamente contaram. Então, a gente fica pensando que não é uma revelação fácil, né? Mas é uma revelação que hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um monte de livro que conta histórias, a gente tem maneiras disso acontecer para que fique bom para a criança. E a gente tem que pensar na criança também, né? Eu sei que quando vocês estão aqui, vocês veem o casal, esses dias, Mário, e hoje eu tenho visto no consultório algumas dessas famílias com os filhos e como é que está essa relação, né? Então, acho que vocês não têm muita oportunidade de pensar sobre o bebê, mas a gente ali tem, né? E é uma necessidade de pensar no próprio futuro reprodutivo, né? Essa sobrinha que doou para a tia congelou óvulo, uma outra sobrinha que doou para a tia também congelou óvulo, que eu acompanhei,
Mari, conta daquele caso que a moça depois ficou doente. Conta para o pessoal. Ah, então. Não é isso? Não foi essa. Não, a gente, lá em Moema, a gente teve vários casos, tanto de irmã doar para irmã, de médicos externos, da sobrinha doar para tia, né? E tiveram alguns casos que eu acompanhei de perto, né? Teve um caso de uma sobrinha que doou para a tia morava nos Estados Unidos, ela morava aqui, no primeiro ciclo foi uma tragédia, não foi bom, e aí no segundo ciclo, foi um ciclo super bom, ela engravidou, o bebê hoje vai fazer 1 ano, e todo mundo está feliz da vida, né? Ela participa em termos, né? Até porque eles moram em outro país, né? Então não tem aquele as questões, né, culturais, de encontro de família no final de semana, esse tipo de coisa, mas tanto a doadora, né, que foi a sobrinha, ela se sente muito grata, porque ela sabia que era um sonho da tia, né, então de ter podido ajudar, e a tia está feliz da vida e pensa em voltar porque eles têm mais embriões controlados. Essa sobrinha, eu conversei, né? Ela tinha uma relação muito boa com a tia, porque a tia, como não tinha filhos, ela cuidou muito quando essa sobrinha era pequena, ajudou, etc. Então, ela tinha um vínculo muito forte, assim, né? Então, me pareceu uma coisa boa, assim, né? Não fiquei tão preocupada, etc. E aí, só foi no começo que foi difícil, né? Porque não teve uma resposta boa, né? Mas depois teve. Hoje parece que tá tudo bem, né? Parece. Aparentemente, Eu tá acho tudo bem. legal a gente pensar assim, né? Porque elas contam dessa maneira, que é um pouco também o que eu penso sobre a pesquisa, né? Apesar da escuta ali da equipe ser uma escuta psicológica, né? Mas é claro que a gente conviver e ter esses casos, que a gente vai poder ter uma ideia maior de como é que estão, né? Eu também atendi uma sobrinha que tinha uma relação super legal com a tia e fez uma doação que deu tudo certo, né? Eu acho que depende aí mesmo dessas relações. E o que está parecendo mais complicado, que eu nunca atendi, não sei se você já atendeu, tá? É a filha doar para a mãe. Né? Tem vários relatos de colegas de outras clínicas contando que várias filhas falam que não queriam doar para a mãe, mas que não tem coragem de contar para a mãe isso. Então, isso vai lá na relação, lá de pequenininha, depois como é que foi, quantos anos tem essa filha, como é que está indo na vida, na relação com as pessoas em si, né? E essas parecem que têm sido as mais complicadas, né? Então, eu acho que até hoje a gente tem médicos que não querem fazer. Aqui no Ideia Fértil é permitido, então a Thaís conta de um caso aí que, né, Thaís, que a paciente chegou chateada com o médico, A né? paciente, ela quer usar o óvulo da cunhada e ela disse que a médica dela disse que não ia continuar, porque achava que não era bom, etc. Aí a paciente falou que ela se sentia muito rejeitada e a médica não gosta de mim, não gosta do que eu estou fazendo, etc. E aí ela procurou outro médico e vai fazer com outro, né? Mas é interessante, né? Ela falou que ela se sentiu rejeitada. Porque é o desejo dela, a escolha dela, né? Então, vejam, quem não está querendo fazer, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, a gente tem outros vários médicos que fazem, né? Mas ainda não está pautado em nada além da própria ideia de que aquilo não é bacana, né? Eu acho que a gente pode ter a nossa ideia, mas a gente precisa ver o que é que está acontecendo com essas famílias, né? Antes da gente falar se aquilo é bom ou não. A gente pode partir de uma ideia nossa, se é bom ou não, né? Até porque quando tem um casal aqui, um homem e uma mulher, a gente não faz cara feia, né? A gente nem sabe como esse casal é em casa. Às vezes é uma relação super complicada e a gente está fazendo, né? Então, né, tem que tomar um pouco de cuidado, porque uma quer fazer tratamento com óvulo de um conhecido, a gente fica com cara feia, né? Isso eu já escutei de umas 4 pacientes que o médico fez cara feia. Então, acho que a gente tem que cuidar um pouco da nossa cara e tomar um pouco de cuidado. Né? Porque o conselho, quando ele colocou isso, eles não colocam, a sessão temporária de útero está escrito lá que todo mundo que faz a sessão temporária de útero é aconselhável que passe por uma entrevista, por uma consulta psicológica, mas nesses casos não foi colocado.
Aí, na época, o Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, a coordenadora se incomodou muito com essa história, a coordenadora da época se incomodou muito com essa história, e a gente, que era do comitê, a gente se reuniu e a gente fez uma carta explicando e falando. Eu encaminhei para vários médicos aqui do Ideia Fértil, falando sobre, e de fora também do Ideia, que são os nossos, né, não daqui, mas que levam lá, contando qual que era a importância da gente poder ter esse acompanhamento, né? Essa escuta, para a gente saber, tentar, como disse a Mari, aparentemente a gente vai escutar aí, a gente só sabe sobre o casal, né? Se a gente vai vendo, eu tenho histórias para contar para vocês de pessoas que eu vejo toda semana, né? Agora, quando eu tenho uma escuta assim, é o que vai aparecendo ali naquela consulta, ou na segunda, ou na terceira, que depois eles vão embora, eles não estão aqui para fazer terapia com a gente. Eles estão aqui para a gente oferecer essa escuta, como eu conto para vocês, da subjetividade, né? Que é algo ali, quando eles vão com vocês, vocês vão tratar da parte médica, entre aspas, da cura da infertilidade, do bebê, né? Do bebê na barriga, depois a ideia, né, deles realizarem isso que eles vieram buscar aqui. E a gente vai escutando esse outro lado, como a Thaís falou, né? Nem sabemos como é que está o casal em casa, e ninguém faz cara feia, né? Então, acho que é uma ideia a gente poder escutar. Aqui a gente colocou isso como algo importante, né? Essa aqui é a pesquisa que o Vitor contou, eu nem vou contar para vocês, né? Essa entrevista qualitativa, assim, estruturada de coisas que ela foi perguntando, né? Então, sentimentos da mãe, então, como o Vitor contou lá, é melhor quando a irmã doa as relações, né? É uma pesquisa interessante para a gente poder pensar, né? Mas eles não viram as crianças, então a gente não sabe se essas crianças tiveram alguma diferença, sei lá, na relação com outras crianças, ou na escola, ou de temperamento, se elas eram mais quietas, se elas não eram, se elas eram mais agitadas, essas coisas a gente não sabe, né? Então, aqui, como a gente já foi falando, né, das nossas experiências aqui, o Vitor, que não lembrava muito dos casos que ele atendeu, ele deve ter atendido mais que a gente, que ele não lembra, e a gente foi contando, eu e a Thaís. A Thaís ela atendeu um caso de doação que ela não queria contar, né, Thaís? Não queria envolver a mulher do irmão, né, Thaís? A paciente, a paciente queria usar o sêmen Do irmão. do irmão do marido, né? E na entrevista eu contei que eu tinha que conversar com a mulher do irmão. E aí ela disse que não, que ia ficar só entre eles, entre os três, e isso não ia, né? E eu falei que não, a gente discutiu, daí com o doutor Caio, a gente falou, não, para uma ideia fértil, a gente precisa conversar com essa mulher. Não é uma, deixa eu só citar uma coisa, não é uma ideia do outro autorizar. Então, né, o Renato vai autorizar a esposa a doar o óvulo para a irmã dela. Não é uma questão de autorização, é uma questão da gente poder pensar na família como um todo, né? Então, o Renato é família lá da esposa dele, da Fernanda, e aí, então, ele é convocado para essa conversa também por isso, né? Não é uma questão de autorizar, não é isso, tá? De participar, de ver se isso vai impactar também, até porque, vamos pensar assim, no caso aí da Thaís, a esposa ia ver o sêmen do marido dela, juntar com o óvulo da cunhada e fazer um bebê lá, né? Então, eles são impactados diretamente, né? Nessas relações que eu tive até agora, nessas consultas, eu só não chamei quando é namorado e que não também, se quisesse participar, também podia, né? Então, eu acho que é importante vocês saberem disso. Não é uma questão de autorizar, de deixar, nada disso, né? E aí, o que aconteceu? E aí ela fez em outra clínica. Não, daí a cunhada não veio, não quiseram contar, né? Não contaram, desistiram. Ela fez em outro lugar, mas com seu doador. Eu acho que a outra clínica também pediu para conversar com todo mundo. Né? Daí ela contou para você, né? E aqui eu já comentei desse caso com vocês. É um casal de mulheres que eu atendo toda semana no meu consultório. Elas receberam o sêmen do filho de uma delas. Então, é uma mulher de 40, casada com uma mulher de 50. Essa mulher de 50 tem 2 filhos, e o filho mais velho doou o sêmen, e elas fizeram uma inseminação caseira, né?
Então, o que eu vejo nesse acompanhamento com elas? Tem uma história, é uma história incestuosa ali. Esse filho mais velho considera a mãe, a esposa mãe, então ele tem duas mães. Então, a gente pode, assim, na minha escuta, pensar que ele doou o sêmen inteiro, simbolicamente, um filho com a mãe, sim, né? É o que eu tenho visto nesse acompanhamento. Tem algumas histórias, tem algumas pessoas que se preocupam com isso, da psicologia, né? Não sei se Thaís e Vitor querem falar alguma coisa, mas tem essa história da gente poder pensar não na genética em si, de encontro de óvulos espermatozoide, mas na relação que se estabelece entre as pessoas e como que vai estar isso. Como, por exemplo, a mãe que pega o óvulo da filha e tem ali um padrasto muito parceiro, que cuidou da menina desde pequeno, que tem essa realidade, e aí a filha doa esse óvulo, e aí, entre aspas, tem um filho com esse homem. Eu não estou dizendo que é verdade, que isso sempre vai acontecer, vai depender da escuta, né? Eu já vi a mãe chegar com a filha no meu consultório, a filha me contar que quer fazer uma produção independente, e a mãe estar ali junto, e aí eu vou escutando a ideia das duas, vai parecendo que as duas queriam fazer um filho juntas, né? Então, o que isso tem a ver? O que eu tenho que ver com isso? Eu tenho a ver com isso, como é que vai ficar essa relação entre as duas e como é que vai ficar o bebê depois, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente poder pensar, que eu acho que vocês não vão conseguir escutar muito, mas a gente escuta, né? Então, isso também é mais um ponto que é importante de vocês poderem encaminhar. E o que eu tenho percebido? A mulher que não gestou, não está conseguindo fazer um vínculo materno com a filha. Agora, eu também não posso dizer com certeza absoluta que um casal de mulheres que pega o óvulo de uma, o sêmen de um doador anônimo, que todas as mulheres vão poder fazer vínculo com esse bebê. Tá? Então, não estou contando que isso é um caso delas, né? Eu estava acompanhando um caso daqui do IDEA, de um casal que fez, mas depois elas acabaram de mim, então eu não sei como está. Mas eu vou imaginando que sim, que pode acontecer, porque tem lá, aquilo lá atrás que eu contei para vocês, que tem gente que é muito apegado nessas questões, né, da aparência, né, de você se ver no filho e a partir daí achar que vai surgir esse amor aí pelo filho, né, se você vê que o bracinho é igual, que o rostinho é igual, né, então o que eu tenho visto é que ela não faz vínculo com essa menina. A mulher que não gestou critica a maternidade daquela que gestou, vai parecendo que ela é a sogra, e algumas vezes vai parecendo que ela é a avó da criança, no sentido mais de que é a avó que fica ali com a parte bacana, né, de brincar, de não ter essas responsabilidades de criar uma criança, né? O bebê tem dificuldade para dormir, até a consultora do sono quer marcar uma reunião comigo para saber o que está acontecendo com a bebê, que ela acorda de 1 em 1 hora e chora, e ninguém dorme na casa, então são duas mães cansadas. É um trabalho muito difícil, vou contar para vocês, quando eu vejo que são as duas que estão chegando, eu falo, eu vou brincar com o doutor Caio, Deus me ajude para eu poder atender, num sentido que é muito desgastante estar ali com essas mulheres que vão ali brigando toda hora, não se entendendo toda hora, né? E é isso que a gente queria contar para vocês. Isso aqui é um pouquinho o que a gente falou, né? O caminho médico dirigido às questões físicas tem como princípio o alívio de sofrimento e a cura, sendo invadido pelas questões urgentes trazidas pelas pacientes e não tendo espaço para questionar aspectos latentes envolvidos. Então, eu acho que vocês são envolvidos com uma história como a Thaís contou, né? O casal chega aqui e fala, olha, eu quero a doação da minha cunhada. Então, ela tem um motivo. E aí, vocês estão envolvidos com esse motivo que tá bom, então você quer a sua cunhada, então vamos lá resolver. Ou a irmã, ou a prima, né? Então, vocês ficam envolvidos com essas questões dos pacientes, vocês não têm nenhum espaço para escutar o que está por trás, né? Em muitos momentos, as dores físicas podem ofuscar as dores mentais. Então, quando os casais estão ali resolvendo e fazendo tudo, ajeitando tudo, ontem eu estava atendendo uma paciente, elas vão lá no Ideia Fértil, Mariana, você se prepara, sexta-feira, conversar com a Mariana, né? Então, enquanto eles estão envolvidos nessa história de eu vou resolver, eu vou pegar o óvulo, vou pegar o sêmen, muitas coisas ficam ali sem aparecer,
que são as questões emocionais que aparecem comigo, com a Thaís, com o Vitor, né? Com vocês também aparecem, mas eu sei que não é responsabilidade de vocês cuidarem disso, né? E também não é o que vocês estão ali preparados para escutar. Então, cabe a nós considerarmos o paciente na sua individualidade e com a sua história. Então, acho que isso é uma coisa importante que a gente trouxe aí algumas ideias, com poucos casos que a gente tem, mas é sempre importante vocês saberem que cada caso é um caso, né? Não é todo mundo igual. Eu sei que tem muitas mulheres, muitos homens que repetem as mesmas coisas aqui que a gente escuta, eu também escuto isso no consultório, mas a gente sempre tem que partir da individualidade de cada caso. Então é isso, gente. Obrigado, Ju. Bom, trouxe esse tema para a gente discutir porque é sempre uma questão importante, né? Porque a gente lidar com isso todos os dias, a questão de doação, né? E a questão da recepção. Obviamente, eu tenho algumas visões, alguns os pensamentos sobre essas questões, que para mim são muito claros, no sentido de que boa parte dessas questões elas são absolutamente culturais, né? O que a gente herdou não foi a genética, não, o que a gente herda é a cultura. Porque a genética é uma besteira do ponto de vista... Porque o novo indivíduo, né, ele é uma combinação de tantos milhões de combinações diferentes possíveis, que mesmo que eu tenho vários filhos, eles são absolutamente distintos entre si, né? Embora eventualmente possa haver alguma semelhança física, né, do ponto de vista emocional e psicológico, eles são absolutamente distintos, né, e são seres individuais, né? Quer dizer, então a gente vem com esse processo cultural, né, colocando as coisas para a gente. E é isso que a gente tem que mudar. A gente tem, vamos colocar 10 mil anos antes de Cristo, que é o período em que a gente passou a mudar, né, do ponto de vista cultural. Antes a gente era caçador-coletor, e aí a gente passou a viver em cidades, a cultivar, a ter a noção de propriedade, coisas que não existiam, né, antes. Aí você passa de 10 mil anos até 2 mil anos depois de Cristo, né? 10 mil anos antes, 2 mil anos depois, vivendo de uma determinada forma, né? Aí, a partir da década de 60, e nós estamos falando aí, então, de 60 anos, né, basicamente, de história da humanidade, em que você passa a controlar a natalidade e você passa a dominar os processos de reprodução assistida. É lógico que isso não é a mesma realidade para o mundo inteiro, né? O aborígene na Austrália, ou o preto no Congo, eles têm realidades outras distintas neste momento, né? Ou os índios na Amazônia, são situações absolutamente distintas, culturalmente falando. Mas, voltando à nossa realidade aqui, digamos, na cidade, com toda a evolução, não, todo o processo de, vamos chamar de evolução, mas não necessariamente evolução é uma coisa boa, né? Com todo esse processo de evolução cultural. Então, mas aí a gente passa até 1960, começa a controlar a natalidade com a pílula, começa a dominar todos os processos reprodutivos, até que a gente chega, e é isso que a gente tem que ter na cabeça, né?
até que a gente chega em 2000, no início dos anos 2000, e domina o processo de congelamento de obras. E aí, agora, a gente está querendo discutir sobre uma coisa que tem 20 anos, né? Que entrou na prática médica tem menos de 20 anos, né? E que faz toda essa confusão, né? Porque antes a gente nem pensava na ideia de gametas desse jeito, porque você não dominava, né, a técnica. Pensava um pouco no sêmen, mas não pensava no óvulo, porque a técnica de congelamento era muito ruim. Então, nós estamos falando de uma coisa que tem 2010, nós temos 13 anos de que isso entrou efetivamente na rotina, né? Quer dizer, os laboratórios de reprodução humana começaram a vitrificar de forma rotineira somente depois de 2010. Alguns começaram um pouco antes, mas a realidade é depois de 2010. Então, nós estamos falando de um processo que é um processo diferente da espécie humana, né? E que nós temos que pensar e fazer um rearranjo cultural. E esse é que é o grande ponto. Eu, particularmente, eu tenho algumas visões, né? Algumas formas de interpretação de algumas coisas, né? Então, por exemplo, o Estatuto ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que todo mundo tem direito a conhecer a sua ancestralidade, né? Por que está no ECA isso? Por que colocaram isso na legislação? Por que isso é importante? Porque 2000 e tantos, quer dizer, desde o Código de Memória, isso tem 4.000 anos, 3.000 anos, está tudo lá escrito, e essa coisa da descendência, da herança, é toda ela está ali, né? Eu perdi o que eu ia falar, né? Então, Você ia falar da criança, né? Não, você falou que você tem como. não, do ECA, voltando do ECA. O ECA, então, pensa nessa coisa, por quê? Porque passaram-se milhares de anos com os pais homens, abandonando seus filhos ou não reconhecendo a paternidade deles e desaparecendo. Fujo e não tenho nada a ver com isso, e essa criança que se dane, né? Então, a legislação foi proteger a criança no sentido de reconhecer a necessidade de que os pais reconheçam os seus filhos. É totalmente diferente de um casal que vai à busca de um embrião, de um óvulo ou de um espermatozoide, né? E que vai, casal, não necessariamente também, mas que vai dar toda a questão de afeto, né? Também não necessariamente, né? Porque às vezes as pessoas se desvirtuam, mas vão constituir uma família de uma forma convencional. Dizendo novamente convencional, pode ser 2 pais, pode ser 4 mães, pode ser convencional no sentido A de ideia ter... é a vontade de ter esse filho, né? E não de ter um pai que desapareceu do mundo, né? Quer dizer, então, eles estão ali, estão presentes. E é por isso que a gente tem que discutir esses temas, né? Esses temas eles têm que estar presentes na nossa discussão, não por nada, mas para a gente crescer nesse aspecto cultural, né? Quer dizer, se a gente chegasse aqui nessa mesma reunião em 2010 e a gente olhasse o volume que a gente tem feito de uniões homoafetivas, a gente ia falar, nossa, faz sentido. Eu mesmo, na primeira vez, eu já contei essa história, eu conto de novo, 1990 e poucos, que tinha sido envoado, né? Então, casais homoafetivos femininos
estavam começando a pensar nessa história, e eu mesmo virei lá na década de 90. Falei para elas assim, olha, vamos procurar nossos terapeutas para a gente saber o que a gente vai fazer. Como é que vai ser no colégio da criança, como é que vai ser a história de boas mães, a história... E hoje é uma coisa que a gente olha e nem pensa. Nada disso, não. A vida é deles, eles fazem do jeito que eles quiserem. E eu apoio. Né? Então, essa é a coisa. Eu, particularmente, e novamente em relação ao termo da doação entre parentes, eu sou contra esse caso que foi para os Estados Unidos. Esse até eu achei que era bacana. Por quê? Porque ela morava fora, quer dizer, não ia ter convívio, não ia ter nada, era uma sobrinha com uma relação. Então eu fiz e foi confortável. Mas nas situações em que, na festa familiar, vão estar ali todos juntos e presentes, eu acho sempre complicado esse convívio, e é por isso que esse tema está aqui. Mas, novamente, talvez essa complicação esteja muito mais na minha cabeça. Há 10 anos você está falando, putz, eu falei isso, olha lá, 10 anos. Exatamente. Do mesmo jeito, quando a gente foi começar a fazer HIV, a gente pensava que a gente devia nomear um tutor, né? Para o casal, porque eles podiam vir a morrer de HIV. Né? E a gente, então, achava que a gente deveria discutir a questão de um tutor, junto com um padrinho, né? Caso o casal viesse a falecer. Então, essa questão cultural ela é móvel, né? Ela vai evoluindo. E, do mesmo jeito que o Estado tem que ser laico, o Estado não tem religião, o ideal fértil também não tem. Né? Do ponto de vista, eu individualmente posso me recusar a fazer um caso que eu não concorde com questões religiosas, individualmente. Mas não ideia fértil como instituição. Ideia fértil como instituição é laica. Tem que cumprir aquilo que a norma manda. Né? E a única coisa que eu acho que a gente pode impor, né, é a ideia de que, por exemplo, nessas questões, a equipe de psicologia tem que dar o aval. Isso a gente pode impor. A equipe de psicologia deu o aval, tá bom, ok, então vamos em frente. Agora, eu individualmente, e aí eu estou falando para cada um dos médicos, pode virar e falar, não concordo, não quero fazer. Ó, e avisa a paciente, eu não concordo com esse tipo de coisa. E você tem outros médicos aqui que podem fazer o seu caso, não gostaria que você fosse. Não tem nada demais, nenhum problema. Não é como interrupção da gravidez por estupro. Né? Quer dizer, individualmente, o indivíduo pode se negar. A instituição não pode se negar a fazer. Ela tem que fazer, porque essas questões são culturais. Vamos deixar. Então, eu acho que a gente tem que conseguir pensar na ideia de que essas coisas todas elas são culturais e elas vão evoluindo de acordo com a nossa cultura. Emerson, quer Oi, falar bom aí? dia a todos. Está liberado? Tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo mal, porque está... Não temos um alto-falantezinho? Eu acho que está conectado aqui, doutor. Não, uma caixinha de som. Caixinha de som. Não sei. Mas se tá ruim, deixa, não tem problema. Pode falar que eu falo aqui. Não, na realidade, eu só ia fazer um comentário mostrando que tudo isso é muito difícil, né? Porque a gente não tem normalidade em nenhum lugar ou em pouquíssimos lugares do mundo, né? Se a gente pegar só falando
a ovo-doação de parente, mas nem a de não parente é fácil, né? Nós estamos vivendo de novo um problema de importação no Brasil. A Europa, boa parte dos países vão para a Espanha, porque nos países origem tem dificuldade de fazer ovo-doação ou não é permitido. A questão da união homoafetiva, a gente está num momento que nós estamos andando para trás, numa tentativa de proibição no Brasil, e em outros países está acontecendo a mesma coisa, né? Está ocorrendo um movimento nos Estados Unidos no mesmo sentido, né? Então, é muito difícil a gente trabalhar com isso, porque parece que você está trabalhando sempre na clandestinidade, sem entender o que é permitido, o que é certo. Eu acho o tema de doação de gametas é um tema bem complexo, ele não é fácil. E quando você envolve ainda parentes na família, fica muito mais complexo. A gente não tem normalidade no Brasil para trabalhar a questão da ovo-doação não conhecida, quanto mais a conhecida. Existem permissões que foram dadas pelo conselho, mas a gente vive muitos problemas culturais também. Eu acho uma parte da medicina reprodutiva bem difícil de trabalhar e é assim no mundo todo, né? E quando a gente vê esses retrocessos em relação à liberdade das pessoas constituírem a família, tudo, do ponto de vista psicológico também, isso deve representar um peso muito maior na cabeça dos pacientes, né? Porque parece que eles estão fazendo... Hoje em dia já se discute muito isso, já se fala abertamente, mas tem toda essa questão do tabu, dos preconceitos, e a partir do momento que você tem uma legislação querendo interferir sobre isso, parece muito mais do que o que você está fazendo ali é uma coisa não certa, né? Eu acho, enfim, nós estamos caminhando por estradas difíceis nesse sentido. Na realidade, Emerson, eu acho que a gente está caminhando por caminhos que a gente não conhece, né? E não conhece porque é isso que eu falei, quer dizer, nós estamos numa evolução, né? Então, a gente não vai conhecer mesmo o caminho, porque esse caminho é absolutamente novo. Eu acho que a toda ação existe uma reação igual em sentido contrário, né? Isso é uma velha lei, né? Então, obviamente, quando você vai muito com o pêndulo para lá, né, ele tem que voltar muito. Então, essa coisa da direita conservadora e da esquerda progressista, né, ela, obviamente, faz esses pêndulos querendo... Aí começa a querer rediscutir aborto e estupro. Quer dizer, um negócio tão... desde 1940, quando foi feito o Código Penal, já descriminalizaram o aborto nos casos de estupro e já permitiram, né? E no risco de vida materna. E aí, de repente, volta, né? Porque faz parte da sociedade isso, e isso embora eu ache uma estupidez quem fala que não deve fazer um aborto em estupro, para mim é uma fora de questão, né? É absolutamente importante esse movimento pendular da sociedade, né? Porque senão vai muito para um lado, né, que não é o adequado também, né? A virtude ela está no centro. Então, acho que a gente... Nós estamos falando, por exemplo, hoje a pessoa se separar e casar de novo é considerado uma coisa absolutamente normal. Pega lá na década de 60, 70, né, em que uma criança falasse na classe que ela era filha de
pais desquitados. Ele já era segregado, sofria bullying. Uma coisa que hoje a gente olha e você fala, nossa, como é que isso foi possível? Né? Foi possível, porque o Henrique VIII casou 6 vezes. Aí o que ele fez? Criou uma igreja própria para poder se separar e, por exemplo, algumas ele matou, outras ele simplesmente se desquitou. Mas, gente, faz parte do processo da sociedade. Quer dizer, por que isso é importante? Porque senão vem um cara como ele, mata ou se separa à vontade, entendeu? Isso também não é o processo adequado, né? Tem que ter uma consequência dos seus atos, né? Então, acho que essa questão da doação, da recepção e da doação, entre parênteses, é uma questão que a gente vai ter que discutir novamente, a gente vai ter que avaliar os trabalhos, a gente vai ter, como nas uniões homoafetivas, em que o desenvolvimento escolar dessas crianças era bom. Fala. Eu atendi um casal de mulheres que as duas querem coletar os ovos, fertilizar com o mesmo sêmen, só que as duas querem engravidar ao mesmo tempo, uma com o embrião da outra, e não transferir. Uma já está com o embrião da outra. Tem o menor problema. A única coisa... Não tem o menor problema. São 2 tratamentos distintos. A única coisa que a resolução fala que a gente tem que saber é a origem genética dos óvulos e dos gametas. Né? Então, se eu pegar um gameta feito com sêmen de um doador, de uma mulher, outro gameta feito com sêmen, que eventualmente pode até ser o mesmo doador, feito com o mesmo sêmen de doador, e eu, à vontade, o menor problema. São 2 tratamentos, mas não tem o menor problema. Elas vão economizar na compra do sêmen só. Vamos ver se elas vão engravidar juntas, né? É muita idealização. Eu já vi uma grávida e a outra perdendo o bebê. Exatamente. Isso que eu acho que é um dos problemas. É por isso que a ideia delas discutirem e passarem, né, com os psicólogos é justamente serem alertadas dessas coisas. Né? Olha, pode ser que você engravide e a outra não, e o contrário também. Né? Pode ser que você engravide e a outra aborte. Quer dizer, essas questões todas elas têm que ser discutidas com os pacientes, para elas não ficarem idealizando a coisa. Posso contar um caso? Eu atendi em Moema 4 amigas para congelar óvulos ao mesmo tempo. Os 4 queriam congelar, tudo induzir, tudo junto. Cara, 2 tiveram óvulo pra caramba, folículo pra caramba. Uma teve intermediário, a outra teve tipo 3 folículos. Foi a pior situação que eu já vi na vida, cara. Porque havia uma disputa entre elas, né? Assim, tipo, cara, mas eu tenho tanto tal. Nossa, não foi saudável. Não foi saudável. Então, isso é uma coisa engraçada. Mas elas iam na consulta juntas? Às vezes tinha pares, às vezes, porque elas começaram a estimular tudo na mesma época, são amigas, menstruam na mesma época, e eu mandei os 4 essa vez. Nossa, gente, foi horrível, porque a que tinha pouco, ela se sentia péssima perto das outras, entendeu? Eu não raciocinei, porque elas vinham, a gente começou o negócio e nunca mais faço, não vai nem pensar. E também, só para a gente concluir, quando a gente pensa em união homoafetiva, né, a gente pensa numa união que vai ser, em teoria, mais avançada. Né? Avançada no sentido de ser mais moderna a relação entre eles. Na realidade, ciúmes igual, agressividade igual. Tem alguns casais que até funcionam alguns como até héteros. mais. Héteros, parece. Mas totalmente. Então, acho que a gente tem que ter esses olhos também para essas relações, né? Porque tem a questão dos ciúmes, tem a questão do domínio econômico, eventualmente, tem todas essas questões presentes, porque essas questões elas estão presentes
culturalmente na gente. Quem não tem isso é o nosso índio, por exemplo, no Amazonas. Eles não têm, porque não tem essa questão da propriedade. As crianças são criadas em comum. Quando as duas mulheres têm o filho e as duas querem amamentar, são 4 peitos, facilita bastante. Facilita. Ela facilita. Então, acho que essas questões elas estão aí, todas elas aparentes, e a gente vai ter que aprender muito sobre isso. Até porque o Freud, quando pensou nas coisas, nem ele, nem o Jung, nem o Lacan, nenhum deles tinha essa realidade nova presente. Né? Então, eles nem projetaram a possibilidade disso existir. Ô, Caio, Senhor, mas aí tem um ponto interessante, né? Que quando a gente tem um casal heterossexual, obviamente a gente tem uma relação de paternidade e maternidade diferente. Mas sim, quando a gente tá no casal homoafetivo feminino, por exemplo, existe é muito difícil a gente ter uma competitividade. Porque para gerar o filho, você tem o papel da mãe. Quando você tem duas mulheres, ambas têm a condição de ser mãe, né? Ou ambas, de repente, querem ser mãe. E isso, as mulheres, elas são naturalmente competitivas entre si, como os homens também são. Mas no núcleo familiar, a figura da maternidade ela é muito forte. Né? A maternidade não existe sem a presença da gestação da mulher ali. Então, eu acho que existe a gente vê uma competitividade muito maior dessas mulheres, mesmo que seja velada. Quase sempre ambas querem gestar, né? E chega ao ponto delas quererem, como vocês estão falando, gestar ao mesmo tempo. Isso é uma competição velada, né? Mostrar que eu também posso, eu posso tanto quanto você. Então, é difícil, porque isso cria eu acho, na realidade, Emerson, que a gente ainda tem que aprender muito sobre essas questões. Né? Pois é. Porque realmente... Mas mesmo, quer dizer, gente, mesmo entre casais homoafetivos, heteroafetivos, você tem diferenças entre os casais. Né? Então, a gente tem casais em que o homem exerce, vou falar de heteroafetivos, né? Em que o homem exerce um controle do casal de forma absolutamente impositiva do ponto de vista econômico, eventualmente do ponto de vista físico. Quer dizer, existe um domínio e existem casais em que a mulher domina tranquilamente. Né? Então, do mesmo jeito que isso acontece em uniões hétero, acontece em uniões homo, né? Porque faz parte do ser humano essa questão de uns predominar sobre o outro. Né? O fato é que a gente vai ter aí um longo caminho pela frente para poder aprender como serão essas crianças, como serão essas relações e essas questões da utilização de gametas interfamiliar. Alguma questão aí? Mariana? Ver quem está lá atrás. Eu acho que valeria a pena falar para os médicos sobre a nossa reunião administrativa de ontem e o funcionamento do plano de avião. Bom, nós temos vários mercados, né?